A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. E continuando os nossos devocionais diários, a nossa leitura diária, meditação diária, seguimos neste importante e renovador da nossa fé, livro de Atos dos Apóstolos, onde estamos meditando do capítulo 10 e hoje vamos ler e meditar nesta importante passagem dos versículos 27 a 33. Peço que os irmãos estejam com a sua Bíblia na mão para a leitura conjunta neste devocional e possíveis consultas após ele. Assim está escrito a palavra do Senhor. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes explicou: Vós bem sabeis que é contra a lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: Faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu a tua oração e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos aqui todos na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer a nós. Aleluia! Com base nesse texto nós vamos meditar no tema: 2 servos separados pela lei, mas unidos pela graça. E seguindo a nossa leitura em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, lendo dos versículos 27 a 33, eu me encantei com estes 2 testemunhos de 2 servos que, mesmo em ambientes e costumes agora diferentes, mas antes eram iguais, tinham muita coisa em comum, principalmente o temor, a fidelidade e a sensibilidade com a voz e com as coisas de Deus. Um tinha sido convertido em uma pescaria frustrada que se tornou a mais abundante a partir do seu encontro com o Mestre, com o Cristo. O outro, temente a Deus e homem justo, mas que ainda não havia vivido este mesmo encontro para continuar suas obras, mas agora sobre a regência e direção do Espírito Santo para uma boa obra. Dos versículos 27 a 29, Pedro, que após ter entendido a mensagem de Deus através de uma visão que teve na casa de Simão onde estava hospedado, e esse contato espiritual que também era reprovado na religião da época, onde ele escutou a voz do Senhor que dizia para ele não rejeitar o que Deus escolheu, separou e consagrou. E o ouvir desta voz, quando era falado para os religiosos desta época, não era aceito como um testemunho, mas como um escândalo para eles. Mas essa intimidade, Deus deu para Pedro, Deus deu para Cornélio e Deus deu para todos aqueles que crêem na obra do seu Filho. Que Pedro, após este entendimento, a palavra diz que ele não se hesitou em seguir a orientação do céu, em cumprir o ide aqui na terra e ir até aquele lugar, Cesareia, levar o que lhe foi orientado e ordenado pela graça.
E dos versículos 30 a 33, vemos outro testemunho magnífico, esplêndido, revigorante deste homem justo, Cornélio. Vemos ele lhe falar para Pedro, que perguntou: para que me chamastes aqui? Por que me mandaste chamar? Né? E ele responde com toda clareza para ele de onde surgiu a ordem para enviar homens escolhidos para buscá-lo e completar a boa obra. Essa passagem testifica a ação do Espírito de Deus e só comprova o poder do plano divino e a sua plenitude trabalhando através de seus santos escolhidos, separados e consagrados à boa obra. É o Senhor que escolhe, é o Senhor que separa, é o Senhor que consagra. Não podemos de forma alguma rejeitar ou considerar este ou aquele de impuro. Apenas siga o ID e fale do amor de Jesus. Olha isso, que maravilha, o agir de Deus em nossas vidas, irmãos. Esses dois, ambos regidos por uma única voz, e cada um com sua necessidade individual, seguem esta voz e recebem diretamente do Pai a revelação de que muitos outros seriam levantados com essa união, que era improvável para o homem, mas que é o plano impatível de Deus, de fazer com que toda a sua criatura se torne, a partir daí, da fé e do mover do Espírito através de nós, nos tornemos filhos, reconhecendo o Filho unigênito. O que a lei separou, a graça há de unir. Essa é a maravilhosa graça, que não desfaz, não julga, não espalha, mas, do contrário, ela junta, para que todos sejam feitos à imagem e semelhança de Deus. E todos nós seguimos unidos em uma só fé, em um só batismo, porque nós somos de um só Senhor. Fique com essa palavra no seu coração e que nós prossigamos cada vez mais encorajados pelas ações do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos e nos atos de todos os discípulos que estão aqui hoje, porque as ações, os atos são do Espírito, através daqueles que nele creem e consagra a sua vida para a obra de Deus. Fica essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.